Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17. Todos encontraram? Amém? O texto, meus irmãos, nos diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegando-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticardes. Vamos orar mais uma vez? Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, nós te bendizemos por podermos nessa noite nos reunir na tua presença para adorarmos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que já vimos e ouvimos aqui nessa noite, pelas ministrações que o Senhor trouxe aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos aprender de Ti através das canções, nós aprendemos através dos testemunhos, nós aprendemos, ó Deus eterno, através da leitura da palavra. Mas nesse momento nós queremos também aprender do Senhor, através da pregação, através da exposição do texto bíblico. E pedimos que o Senhor nos ensine isso, que o Senhor nos faça compreender o que o texto bíblico há de nos ensinar, e que o Senhor nos capacite, em nome de Jesus, a colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos mandar fazer nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver a palavra, ajuda-nos a basear os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso entendimento, a nossa prática, ó Deus, de culto, a nossa adoração a Ti, a nossa vida naquilo que a Bíblia diz, não no que os homens dizem, não no que nós entendemos ser correto, mas naquilo que a Tua palavra nos ensina. É assim que nós te pedimos também, que o Senhor fale através do Teu servo, que o Teu servo seja só um instrumento Teu, mas que seja o Espírito Santo a falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. E hoje, apesar da gente não ver aqui claramente o termo uns aos outros, a gente vai ver Jesus ensinando que nós devemos servir uns aos outros. E como é que Jesus ensina isso? Ele ensina não somente em palavras, mas principalmente através do seu exemplo, através da sua ação. O capítulo 13 do Evangelho de João começa uma sessão em que Jesus está jantando com seus discípulos, é o jantar da Páscoa. Ele está próximo de se entregar na cruz por nós, está próximo de deixar aqueles discípulos ali. E ele vai então dar uma série de instruções àqueles discípulos. Ele vai falar da sua morte, ele vai falar da sua ressurreição. Capítulo 14 de João, ele fala das moradas eternais. 14, 15 e 16 de João, ele fala do Espírito Santo, que viria quando ele fosse levado para os céus. Então ele vai dar uma série de instruções e ensinos aos seus discípulos naquele jantar, ao redor
da mesa, mas é naquele jantar ali, naquele encontro de celebração da Páscoa, que o Senhor Jesus vai ensinar àqueles discípulos que eles devem viver a vida como discípulos, servindo uns aos outros, ministrando uns aos outros, ajudando uns aos outros. No capítulo 13, versículo 1, o texto vai dizer que Jesus serviu os seus discípulos e os serviu por amor. Versículo 1, o texto diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é que de fato deve nos motivar a servirmos uns aos outros? O amor que temos por Deus, e amando a Deus nós devemos mostrar esse amor obedecendo a Ele, aquilo que Ele nos manda fazer, e o amor que nós temos uns pelos outros. Se nós amamos uns aos outros, nós devemos servir uns aos outros. Em 1 João, no capítulo 3, verso 18, o evangelista João, ele vai nos dizer o seguinte: filhinhos, amemos não somente de boca e de língua, mas em palavra, mas em fato e em verdade. De fato e de verdade, através das nossas ações. Por amor, se amamos uns aos outros, nós devemos servir uns aos outros como fez Jesus. Jesus não receberia nada em troca, nenhuma gratidão aqui nesse momento. Aliás, o seu gesto sequer foi compreendido num primeiro momento pelos seus discípulos. Não era o receber em troca que motivava Jesus a servir aqueles discípulos naquele momento. E de fato ele serviu. O ato de lavar os pés de uma pessoa num jantar era um ato reservado aos servos mais humildes de uma casa. A gente vê Lucas capítulo 7, que tem uma mulher que entra no jantar na casa de Simão, o fariseu, onde Jesus estava, e ela vem e derrama perfume nos pés de Jesus, e enxuga os pés dele com seus cabelos, e beija os pés de Jesus, não é? E aí o Simão, o fariseu, vai reclamar daquilo ali com Jesus, e Jesus diz assim: olha, eu entrei na sua casa, você não me beijou. Era um costume receber um visitante com um ósculo, com um beijo no rosto. Isso entre os homens mesmo, não é? Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Por que que era costume? Porque as estradas em Israel eram estradas de terra, estradas empoeiradas e empoeirentas. Então eles chegavam com os pés sujos de terra nas casas. E o povo de Israel, o povo judeu, era um povo que tinha um código de higiene muito a sério, levado muito a sério. O código de dieta deles, a questão da higiene deles era levada muito a sério. Então eles tinham sempre alguém numa casa, um servo numa casa, que era responsável de lavar os pés do visitante quando ele chegava para o jantar. Aqui foi Jesus quem fez isso. Ele humilhou-se, ele se colocou como servo dos seus discípulos e por amor ele os serviu. Por que que nós devemos servir uns aos outros? Porque amamos a Deus e amamos uns aos outros. Aliás, não há, escute aí, não há como amar a Deus sem amar o próximo. E não existe essa conversa fiada de dizer que serve a Deus se você não serve ao próximo. Tem gente que diz assim: eu sou um servo do Senhor, eu sirvo a Deus, mas jamais dispôs de nada da sua vida, nem do seu tempo, nem dos seus recursos, nem dos seus dons e nem dos seus talentos para servir o próximo. Você está mentindo para você mesmo e para os outros. Você não é servo do Senhor coisa nenhuma, porque quem serve a Deus serve ao próximo. Jesus sempre mostrou isso. Mateus 20, 28. Jesus diz assim aos seus discípulos: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui ele dá mais uma dessas demonstrações, pegando os pés sujos dos discípulos e lavando os pés daqueles discípulos e enxugando esses discípulos. Tem gente que acha que serve a Deus somente se recolhendo no canto e buscando viver uma vida de santidade no estilo dos monastérios.
Isso não é serviço a Deus. Serviço a Deus é sujar as mãos com os pés sujos do meu irmão, servindo a ele e ajudando nas suas dificuldades. Aliás, foi exatamente para isso que Deus nos deu os nossos dons. Quem tem dons aqui? Levanta a mão. Não acredito, não. Eu não estou numa igreja, não. Quem tem dons aqui? Levanta a mão. Em nome de Jesus. Amém. Toda pessoa que crê em Jesus como Senhor e Salvador tem pelo menos um dom. Um dom. Tem gente que acha que Deus lhe deu o dom para se mostrar. O meu dom é, sei lá, uma coisa que dá evidência. Meu dom é pregar. Então eu vou me mostrar pregando. Deus não me deu o dom de pregar para eu ficar me mostrando. Tem gente que acha que Deus lhe deu o dom para ganhar dinheiro. Também não foi isso. A Bíblia diz por que Deus nos deu dons. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Alguém pode abrir e ler? Rapidinho. Embaixadores, vamos ver se vocês estão treinados mesmo. 1 Pedro 4, 10. Vai? 1 Pedro 4, 10. Quem lê bem alto aí para nós? Olha aí o Pablo. Cada um use seu próprio dom para quê? Para o bem dos outros. Você tem o dom de administrar, é para servir os outros. Você tem o dom para pregar, é para servir os outros. Você tem o talento para cantar, porque ninguém tem dom espiritual, não existe dom espiritual de cantar. A música é um talento natural, tanto o não crente quanto o crente tem talento para cantar, mas Deus te deu esse talento para cantar, é para servir o próximo. Mas pastor, não é para louvar a Deus? É, e para servir o próximo. Já viram aquele caso assim, meus irmãos, estou aqui para cantar, louvar o Senhor essa noite, eu não ensaiei não, mas é para a glória de Deus, então vocês se quiserem ouvir, escutem, se não quiser, para a glória de Deus, eu não estou nem aí para vocês. Mas de fato, a nossa música também é para servir o outro, para edificar o outro. Deus lhe deu o dom do ensino, você estuda, aprende e ensina para edificar o outro. Os nossos dons e talentos, os nossos recursos só fazem sentido quando nós servimos o outro. E a motivação principal desse serviço deve ser o amor que nós sentimos uns pelos outros. Então você ama seu irmão, amém? Sirva-o. Como é que você está servindo ao seu irmão? O texto continua e a palavra de Deus vai nos dizer e vai nos mostrar, na verdade, que Jesus serviu mesmo aqueles que iriam lhe retribuir, ou mesmo aquele, melhor dizendo, que iria lhe retribuir com traição. Jesus não escolheu a quem ele ia servir. Você percebeu aqui? Ele tinha ali 12 apóstolos. 12 apóstolos. Aliás, dos 12, eu acho que os 12 eram bem complicados. Gente muito complicada ali. Deus escolheu a dedo mesmo, né? Você tinha ali entre aqueles 12 apóstolos, o pessoal que era assim, revolucionário, que queria tirar Roma à força. Você tinha entre aqueles 12 apóstolos, cobrador de impostos, o caso do Mateus, né? Ou do Levi, que era um publicano. Você tinha entre aqueles 12 apóstolos um incrédulo, e tem muito crente assim hoje também, crente que não crê, não sei como é que pode, é um contrassenso, mas crente que não crê. Tinha um incrédulo, que era o Tomé. Você tinha ali entre aqueles discípulos um cara completamente esquentado e destemperado, que era o Pedro, né? E Jesus também serviu o Pedro. Você tinha entre os discípulos ali 2 que queriam ser melhores do que os outros. Tem sempre aqueles que querem ser melhor que os outros, né? Quem eram os 2? Tiago e João. Um queria sentar à direita e o outro à esquerda do Senhor. Só isso que eles queriam. Então você vê aí a qualidade dos discípulos de Jesus. E tinha entre eles o pior de todos, o sem vergonha do Judas, que seria aquele que iria vender Jesus por 30 moedas, queria trair Jesus. Aí Jesus agora vai servir os seus apóstolos. Como é que ele faz? Bom, vou aqui pegar a água e a bacia. Pedro, você não. Você é muito esquentado. Judas não. Judas, você vai me trair. Sai fora, não vou servir você não. Pedro e João, pai, vocês só querem ser. Só querem aparecer, vocês 2 também não. Eu vou lavar os pés de quem aqui? Os dele mesmo. Então ele não olhou.
Ele simplesmente serviu. E quando Deus nos dá os nossos dons, talentos e os nossos bens, Ele nos dá para servir. Como diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem? Sem olhar a quem? Não, mas aquele irmão lá, eu não vou muito com a cara dele. E daí Deus não está te perguntando isso, não. Você não tem que ir com a cara dele mesmo, não. Tem que ir com a sua. Aquele irmão lá não é da minha turma, não é mais chegado a mim, não temos afinidade. E quem disse que você precisa ter afinidade com alguém para servir alguém? O desejo de Deus, o que Deus espera de nós é que nós sirvamos. O apóstolo Paulo vai falar isso aos Gálatas. Ele vai dizer que nós devemos servir a todos, começando pelos domésticos na fé. Quem são os domésticos na fé? O pessoal da igreja. Tem que começar pelos nossos irmãos. Tem um irmão nosso aqui passando por dificuldade, necessidade. É impensável que um irmão passando por dificuldade vai receber ajuda lá fora e não dentro da sua família na fé. Tem que começar pelos de dentro de casa. Mas não só os de dentro de casa, tem que ser os de fora também. Por isso a igreja se envolve na ação social, no cuidado, naquilo que nós estamos chamando de compaixão e graça. E muitos irmãos, infelizmente, têm aquela ideia assim: eu vou dar uma cesta básica aqui para uma pessoa da cidade que está precisando de alimento. Eu espero que essa pessoa se converta. Se essa pessoa não se converter, não valeu a pena dar a cesta básica, não. Não, queridos. Ninguém está dando cesta básica para a pessoa se converter, não. A gente está dando porque Deus nos deu os recursos para isso. Deus nos deu os nossos bens, ainda que poucos e limitados, para isso. E o dinheiro da igreja é para isso mesmo. Para servir o pobre e a viúva, para atender os necessitados, começando pelos domésticos na fé. Então a gente não olha quem a gente vai servir, não. Quer eu goste ou não da pessoa, quer eu vá ou não com a cara dela, quer ela ande ou não na minha casa, quer seja uma pessoa legal ou não, eu preciso servir. Foi o que Jesus fez. Ele foi lá e lavou os pés sujos daqueles apóstolos dele, que, convenhamos, não eram lá grande coisa, igual a mim e a você. O texto continua então, e nós vamos aprender aqui que o serviço, na verdade, entre nós, é um sinal visível da nossa comunhão. Olha aí no versículo 8. No versículo 8, Jesus chega para lavar os pés de Pedro. E Pedro tinha sempre esse negócio de querer se achar o mais espiritual de todos. Lembra daquela vez que ele disse assim, ó: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, né? Por que ele falou 7 vezes? Porque os fariseus ensinavam que tinha que ser até 3 vezes. Da 4ª vez em diante, você não precisava perdoar a pessoa, não. Então, Pedro queria ser mais que os fariseus, queria ser mais santarrão que todo mundo, e ele arriscou no 7. E Jesus disse que não é 7 não, 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Aí Jesus chega aqui para o Pedro, e o Pedro diz: não, Senhor. Sabe aquela falsa humildade? Aquele negócio que vem algum irmão ajudar a gente está lá na pindaíba, meu irmão, o negócio está difícil, vendendo almoço para comprar a janta, chega um enviado de Deus para nos ajudar, e a gente diz: não estou precisando de nada. Meu irmão, você precisa de humildade também para receber. A sua vida, eu estou falando muito aqui da questão social, material, financeira, mas não é só isso não. A igreja nos abençoa com aconselhamento, a igreja nos ajuda com companhia, com amizade, com vida na vida. E muitas vezes a gente se retrai também, achando que a gente consegue viver a vida cristã sozinhos. Veja qual era o sinal de que o povo de Deus, lá no Novo Testamento, a igreja, chamada de igreja primitiva, dava aos que estavam de fora. Eles se amavam, eles compartilhavam sua vida uns com os outros. Não havia entre eles necessitado, eles estavam todos os dias no templo, de casa em casa, partindo o pão juntos, e aí eles iam caindo na graça do povo. As pessoas iam percebendo o amor que eles tinham uns pelos outros. Então, ajudar e ser ajudado na igreja, servir e ser servido na igreja, é sinal da nossa comunhão. Não vá querer achar que você não precisa de ninguém. A gente precisa. Em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar uns dos outros. E se você tem algo, é para servir os seus irmãos. Seja o que for. Talentos, dons e bens também. Sabe aqueles irmãos que compram um carro, né? Aí está lá o carro,
pessoa diz, é o meu carro. Tá certo. Aí ele diz, é meu carro, e aí ele coloca no adesivo, no vidro, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus diz assim, é meu? Essa é do Senhor. Então teu irmão está precisando de uma carona. Mas Senhor, é tão longe. Mas Senhor, pegar aquela estrada de barro, acabar com os amortecedores do meu carro. Mas Senhor, é cheio de meninos, Senhor, o irmão, vão entrar no meu carro bagunçando tudo, pisando em cima do banco. Senhor, você não colocou propriedade? Então tira esse adesivo, rapaz, seja honesto, diga, o carro é meu. O carro é meu, é para mim, não cedo para ninguém. Pelo menos seja honesto. Mas aquilo que nós temos deve ser para servir uns aos outros. Sem olhar a quem e como sinal da nossa comunhão, da nossa ligação uns com os outros. Amém? Nós precisamos entender que o serviço mútuo não é uma opção na igreja, queridos. Eu vou servir meu irmão se der. Se der certo, a gente serve uns aos outros. Não. Essa coisa é tão séria no meio de nós que quando tem alguém que se dispõe para servir o outro na igreja, isso se torna assim, um acontecimento extraordinário. Eu não acredito, o irmão me deu esse tempo todinho de atenção. Eu não acredito, esse irmão me ajudou nessa dificuldade. Não acredita por quê? Afinal de contas, essa é uma ordem de Jesus. Versos 13 e 14. Tem aí vocês? Acompanhem comigo, versos 13 e 14. Veja só o que Jesus diz. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. É uma ordem, não é não? Se eu fiz isso, vocês também devem. Ele não diz, se vocês quiserem, vocês servem uns aos outros. Na verdade, ele diz, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, vocês devem servir uns aos outros. É uma ordem do Senhor. Agora vamos pensar juntos aqui. Se Ele é o Senhor e nós somos os servos, e se Ele nos dá uma ordem e nós não obedecemos, e se pecado é desobediência às ordens de Deus, se nós não servimos uns aos outros, nós estamos em... Vixe, ninguém falou. Se nós não servimos uns aos outros, nós estamos em... É mesmo. Tem certeza? É mesmo. Pecado. Não, pastor, não adulterei, não cometi fornicação, não menti, não fofoquei, mas não serviu o seu irmão, está em pecado do mesmo jeito. Aproveite agora, ajoelhe, peça perdão ao Senhor e use seus bens, seus dons, seus talentos, o seu tempo, a sua vida para servir ao outro, porque isso é ordem de Deus. Assim como ide fazer discípulos de todas as nações. E tantas outras ordens que o Senhor Jesus deixa claro para nós na sua palavra. Servir ao outro é ordem de Deus. E ordem de Deus, queridos, não se discute. Ordem do Senhor Jesus não se discute. A gente apenas cumpre. E aí vem aquilo que eu falei agora há pouco. Se é uma ordem e eu estou cumprindo, por que eu deveria receber elogios por isso? Lembra do que o apóstolo Paulo fala? Se eu prego o Evangelho, 1 Coríntios capítulo 9. Se eu prego o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Não tenho do que me gloriar. Porque sobre mim pesa essa obrigação. Se eu ajudo meu irmão, se eu sirvo meu irmão, se eu me coloco à disposição dele, eu não tenho do que me gloriar. Porque sobre mim pesa essa ordem. Sobre mim pesa essa obrigação. Se alguém te dissesse isso antes de você se converter, você tinha se convertido? Você quer realmente seguir a Jesus? Porque seguir a Jesus é isso. Deixar de lado a nossa vontade, o nosso querer, para servir o outro. Pois é a ordem dele. E ele nos deu exemplo. Mas aí eu vou terminar para você injetando esperança e alegria no seu coração. Porque esse texto termina no versículo 17, dizendo para nós que, na verdade, servir o outro traz mais alegria para quem serve do que para quem é servido. Versículo 17, diz assim, ó, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem.
Então, meu irmão, minha irmã, se você não sabia que é pecado não servir o outro, se você não sabia que você tem dons, talentos e bens para servir o outro, se você não sabia que esse é um sinal da nossa ligação, e agora sabe, se você sabe todas essas coisas, você será feliz se praticar. O quê? O serviço mútuo. Se nós praticarmos esse serviço uns aos outros, nós seremos de fato felizes. Felizes. O apóstolo Paulo relembra palavras de Jesus, quando ele escreve uma de suas cartas, ele diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, melhor é dar do que receber. É melhor servir do que, na verdade, ser servido. Porque servir o próximo traz, de fato, grande alegria. Em uma das igrejas que eu pastoreei, nós tivemos um projeto parecido com esse que nós desejamos implantar aqui em Ipaporanga, que era a capelania hospitalar. E aí, havia uma irmã na igreja que ela passava por muitos problemas, muitas dificuldades na família, inclusive com problemas de saúde. E essa irmã se apresentou para ser uma das voluntárias para fazer visitas ao hospital. E eu vou ser sincero para vocês, eu pensei assim, poxa, essa irmã, quando ela chegar lá e ver as dificuldades que ela vai ver, é capaz dela piorar a situação, ela vai ficar mais deprimida ainda. E aí, mas a gente, claro, aceitou ela, a gente deu o treinamento, ela entrou numa equipe e ela foi fazer visitas ao hospital. A primeira visita, depois da primeira visita, essa irmã me procurou e eu tinha certeza que ela ia dizer assim: pastor, dá para mim não. Qual foi a minha surpresa quando essa irmã chegou para mim radiante, dizendo assim: pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu digo: oportunidade de quê, minha irmã? De fazer visita. Ah, é? Você gostou? Gostei, pastor, gostei. Eu me senti útil ali. Eu senti que Deus me usou para confortar os corações. E outra coisa, pastor, eu percebi que a minha situação é difícil, mas tem gente em dificuldade muito maior do que a minha. E ela encheu o coração de alegria pela oportunidade de servir o outro. Aquilo que Jesus fala aqui é real. Experimente isso. Servir ao próximo nos traz grande alegria. A gente tem um projeto aqui na igreja, que é um projeto com esporte, né? Com esporte. E a gente atende algumas crianças e adolescentes todo sábado de manhã. Uma outra grande surpresa que eu tive na igreja aqui foi o número de pessoas que se voluntariou para ajudar com o esporte lá. A gente tem uma equipe enorme. Toda vez que vem alguém de fora e vê o tamanho da nossa equipe, fica surpreso. Mas é muita gente aqui ajudando. Diga, é. E tem uma coisa que eu percebi no rosto de todos os que ajudam a gente lá. Eu nunca vi nenhum deles reclamando. E nem tristes. Eu percebo que todos chegam no final do treino, que vai de 7 às 11 da manhã, cansados, mas todos saem de lá com muita alegria. É assim mesmo, irmãos? Os irmãos que servem lá? É assim mesmo? Amém? É assim. Gente que vai se encontrando ali no serviço, que vai se realizando naquele serviço, que vai se alegrando em Deus naquele serviço, porque foi para isso que Jesus te salvou. Sabia disso? Vou terminar com esse texto, tá bom? Vocês conhecem lá Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, não conhecem? Amém? Conhecem o 10 também? Abre aí. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tá certo? 8 e 9. Agora alguém lê o 10 para nós aí, bem alto, bem bonito. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Esse criados em Cristo Jesus faz referência ao que acontece no versículo 8 e o 9, que é a salvação. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, e isso tudo se fez novo. Então você foi criado em Cristo Jesus, você foi salvo por Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, para o serviço. É por isso que Tiago vai dizer que a fé
que não é demonstrada por obras é morta. A fé sem obras é morta. Nós mostramos a nossa fé com o nosso serviço. Nós não somos salvos por fazer boas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. E assim como nós recebemos a alegria da salvação em saber que os nossos pecados foram perdoados, que nós temos uma morada no céu, que nós temos o Espírito Santo morando em nós, que os nossos pecados foram cancelados, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, assim também nós recebemos a alegria todas as vezes que cumprimos o propósito de Deus e servimos ao próximo. Servirmos uns aos outros. Se você quer experimentar a verdadeira alegria no seu coração, use seus dons, use seus talentos, use seus bens, use a sua vida para servir ao próximo. E você vai saber exatamente do que eu estou falando. Então Jesus serviu por amor. Nós devemos servir por amor uns aos outros. Jesus serviu mesmo aqueles que ele sabia que iriam trazer dificuldade para ele. Serviu até o Judas, que iria traí-lo. Nós devemos servir uns aos outros, não importando a quem nós iremos servir. Nós vimos que o serviço é um sinal da nossa ligação. Então a gente tem que estar pronto a servir e pronto também a receber o serviço dos nossos irmãos. Vimos ainda que é uma ordem de Jesus, não é uma opção. Nós precisamos, devemos servir uns aos outros, porque quando o fazemos, isso traz grande alegria ao nosso coração.